Tua palavra, Senhor, será ministrada, seremos conduzidos debaixo, Senhor, do Teu Espírito, da Tua graça. O Senhor possa, Pai, continuar a nos usar, que o Senhor possa falar com o Seu povo, com a Sua igreja. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abra no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Livro do profeta Jonas, capítulo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso da carga. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. E chegando-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado com esse sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém? Glória a Deus. Nós deixa só o do teclado aqui. Queridos, nós vamos falar hoje sobre depressão. Amém? Nós temos nesses dias, nesses domingos, falado sobre algumas doenças psicossomáticas. E se é que são doenças, porque na verdade, alguns dos casos, que as pessoas são acometidas, não se trata apenas de uma doença, mas se trata de algo passageiro, que no meio do desespero a pessoa se reportou como uma doença, foi para alguns tratamentos e nunca mais saiu dela. E o que nós queremos hoje tratar é que existe algumas vulnerabilidades, sim, do nosso corpo humano, da fisiologia do corpo, desenvolver uma depressão. Só que, irmãos, nós precisamos entender que, como nós já temos falado aqui, que quando o Senhor assume o governo da nossa vida, e nós já destrinchamos isso nas aulas passadas, ou nos domingos passados, nós vamos entender, querido, que muitas coisas não passam de algo momentâneo, efêmero, que vem tentar, deprimir a nossa vida, mas que quando nós nos reportamos ao Senhor, nós começamos a sair desse mal, dessa dor que estamos sendo acometidos. E quando nós falamos da depressão, querido, a depressão é chamada doença do século. A depressão tem sido chamada doença do século. Irmãos, nós temos hoje praticamente 1 bilhão no mundo de pessoas vivendo a depressão. Nós temos hoje, irmãos, um Brasil dividido aí em praticamente, as estatísticas vão dizer que 70%, 75% dessas pessoas que vivem de doenças psicossomáticas, elas são acometidas de depressão. Nós temos hoje praticamente no Brasil uma estatística de mais ou menos de 2016, que 11 milhões, que claro que isso já aumentou, 11 milhões de pessoas no Brasil vivendo casos de depressão.
Só que, querido, como nós já temos falado aqui nessas aulas, eu não sei quem lembra aqui, falamos transtorno de ansiedade. Foi no primeiro domingo que nós falamos. Falamos sobre a serotonina. Quantos lembram da serotonina? Como é que está a sua aí? Tá boa? Falamos sobre os níveis de serotonina que são liberados, né, na transmissão, nos impulsos nervosos, aonde os neurônios eles vão se comunicar uns com os outros através das sinapses. Quem lembra disso? Amém? E assim nós vamos conseguir, irmãos, aumentar o nosso nível de humor. Por quê? Porque a serotonina é um dos neurotransmissores responsáveis pelo humor. Só que depois nós falamos sobre o pânico. Quem lembra? Da amígdala, que é o nosso radarzinho, amém? Que vai captando num ambiente ou num lugar algum perigo. E quando ela capta algum perigo, o corpo começa a liberar também hormônios ou recaptar hormônios. E isso vai dar uma sensação de pânico, de medo muito grande. Que a princípio nós falamos aqui que o medo, irmãos, em baixa escala foi Deus que nos deu. Porque se você se depara com uma cobra, você não tem medo da cobra, irmão, você vai morrer. Se você se depara com um leão ou com um tiroteio, você não tem medo de nada, você vai morrer. Então, o medo colocado por Deus em baixa escala é para nós reagirmos. Então, a amígdala, ela sinaliza isso. Só que o que nós concluímos aqui no pânico? Concluímos que nós não podemos ter um estímulo pequeno, quem lembra? Para uma reação muito grande. Então, está desproporcional. Então, nós temos que ter um estímulo e uma reação à medida do nosso estímulo. Quando há uma desproporcionalidade, isso vai dizer que nós estamos vivendo o quê? Um pânico. Porque se eu tenho um estímulo pequenininho com uma resposta muito grande, alguma coisa está desproporcional em mim. Amém? E hoje, querido, nós queríamos falar sobre essa famosa para alguns, chamada depressão. Pastor, o que seria a depressão? Seria realmente deprimir o sistema nervoso central. Sistema nervoso central. Quando eu estou deprimindo o sistema nervoso central, eu começo a desenvolver uma depressão. Mas agora vamos começar já a conectar. Eu vou falar do lado fisiológico, mas vou falar também do lado espiritual, onde nós lemos aqui em Jonas, que é uma das figuras da depressão. Quando eu olho para a questão da depressão hoje, eu falei, essa depressão do sistema nervoso central. Irmãos, nós temos aí quase hoje, praticamente 15 milhões de pessoas no Brasil vivendo esse estado de depressão. E ela foi chamada doença do século. A depressão, ela está acometendo mais que a AIDS e mais que o câncer. Agora ela entrou numa proporção de lutar com o câncer, porque existe também muitas pessoas morrendo de câncer. E existe agora, irmãos, uma luta, mas a depressão ainda é um estágio de uma doença psicossomática que acomete muitas pessoas. Por quê? Porque nós temos alguns caminhos que são os caminhos endógenos, que nós podemos ter um desnível hormonal interno, mas nós temos pessoas desenvolvendo depressão também por alguns fatores externos, que são situações que nós somos acometidos. Automaticamente nós vamos começar a desenvolver uma depressão também. Então, querido, quando nós falamos de depressão hoje, mais do que a ansiedade, mais do que o pânico, mais do que a bipolaridade, mais do que a esquizofrenia, mais do que todas essas doenças que acometem o sistema nervoso central e periférico, ou as doenças psicossomáticas, a depressão é a mais falada, a depressão hoje. Por quê? Porque a ansiedade, querido, você pode ter um nível também de ansiedade, por alguma coisa que vai acontecer, por uma espera que você tem. Mas a depressão, quando ela vem deprimindo o sistema nervoso central, é algo, irmãos, que a pessoa, ela começa, a palavra já diz, né? Deprimir. Ela já começa a descer o seu nível normal de humor. Então, quando eu falo de humor, eu vou me lembrar da onde? Da ansiedade. Eu vou me lembrar da serotonina. Só que além da serotonina, lembra que é um dos neurotransmissores
na sinapse aqui, que elas estão se encontrando, aonde aqui no meio é liberado o que? A serotonina, amém? Para quê? Esses níveis altos de serotonina, eles vão fazer com que eu tenha um bom humor. O que acontece quando eu começo a ficar ruim? Os níveis de serotonina estão baixando. Na depressão, deprimir o sistema nervoso central também fala da serotonina, mas também da dopamina. O que seria, pastor, a dopamina? Também um outro neurotransmissor que é liberado na sinapse para que um neurônio se comunique com o outro, que vai comunicando com o outro e que vai passando através do quê? De um estímulo que nós tivemos aqui, amém? Então houve um estímulo, houve liberação de dopamina, de serotonina, e agora eu começo a desenvolver um estímulo aqui que vai passando daqui para cá, uma informação do que eu estou me sentindo bem, do que eu estou bem. A minha autoestima está alta. Então essas informações aqui na sinapse, quando é liberada a dopamina e a serotonina, o que vai acontecendo? As sinapses vão acontecendo normalmente e vão passando uma informação boa, de um bem-estar, porque os níveis de serotonina e de dopamina estão altos. Como acontece com a depressão? O que seria a depressão? Olha como é que Deus, a gente falou sobre o governo do Senhor na última aula do Pânico, e falamos que o verdadeiro amor lança fora todo medo, lembra disso? Porque aqueles que são imergidos no amor do Pai não têm medo de nada. As coisas da vida que nos sucedem, que nos acontecem, não vão nos gerar pânico, por quê? Porque nós conhecemos o verdadeiro amor. Na ansiedade, nós falamos sobre a fé. A Bíblia é bem enfática em dizer que a ansiedade é produzida pela falta de fé. A Bíblia também vai dizer que agora o pânico, ele é produzido por quê? Por falta de amor. Quando eu sou imergido no amor do Pai, o que acontece? Eu estou guardado e eu não tenho pânico, eu não tenho medo. Só que o que seria a depressão agora? No âmbito espiritual, isso aqui é o âmbito da fisiologia do corpo, amém? Aquilo que Deus criou. O que seria agora, querido? No âmbito espiritual. Foi o que nós lemos aqui. Jonas fugiu de diante da presença de Deus. Ausência de presença, depressão. Ansiedade, falta de fé. Pânico, falta de amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Depressão, ausência da presença do Criador, de Deus, na sua relação com Ele. Por quê, pastor? Olha para mim. Quem é o ímpio? Não é o camarada que está lá no bar bebendo uma cachaça, você passa e fala, esse cara é um ímpio, esse cara não tem Deus, esse cara tá... Aí você passa, tem um nóia ali fumando uma maconha, você fala, esse cara está muito longe de Deus. Ímpio, afastado de Deus, não é só aquele que está lá fora fazendo o que não deveria, mas é todo aquele que tem Deus, mas não se relaciona com Deus. O que é isso, pastor? O que você quer dizer? Eu quero dizer que eu posso estar inserido dentro de uma comunidade de fé, de uma congregação local, de uma igreja, dentro do templo, mas não ter a presença, mas não me relacionar com Deus. Por quê? Porque quem é o ímpio? Não é todo aquele apenas que está afastado de Deus, mas todo aquele que o tem, mas não se relaciona. Então agora você pode ter aqui Deus dentro de você, mas não se relacionar com a presença de Deus. O que isso gera em nós? Depressão. Só que eu vou mostrar para você algo que é tão sublime. Preste bem atenção. Quantos conhecem a doença chamada epilepsia? Pessoas que convulsionam, às vezes tem até alguém aqui. O que seria a convulsão? Uma exacerbação
que é isso, pastor? Uma atividade intensa do sistema nervoso central. A pessoa entra numa liberação de neurotransmissor de uma forma tão intensa, que o sistema nervoso central recebe uma descarga tão violenta, chamada descarga adrenérgica, tão intensa, que a pessoa ela começa a convulsionar. E dá a doença epilepsia. Quando a pessoa vai tomar lá, agora, um antiepilético, o antiepilético ele vai fazer o seguinte: ele vai deprimir o sistema nervoso central. Ele vai agora, deprimindo, ele vai abaixar a descarga em cima do sistema nervoso central. Você vê que é o caminho inverso da depressão. A depressão deprime o sistema nervoso central. A epilepsia, o que ela faz? Ela vai exacerbar os estímulos, o sistema nervoso central vai entrar numa atividade tão intensa que a pessoa convulsiona. Só que olha como que Deus está sobre o governo da nossa vida, sobre o governo da nossa natureza, da nossa humanidade. Quando eu agora tomo um anticonvulsivante, que é um medicamento para acabar um pouco com a descarga, como a carbamazepina, eu vou acabar com a descarga do sistema nervoso central que está tão alta, eu vou ter que agora diminuir essa descarga, a pessoa para de convulsionar. Por isso que a pessoa que tem, ela não pode parar de tomar aquele medicamento, por quê? Porque senão o sistema nervoso central vai lá em cima. Só que qual é a ação do medicamento? É isso aqui, ó. Porque o sistema nervoso central ele está tão alterado que o medicamento vem agora para como se fosse, pá, fica quietinho aí, abaixa aí. Então ele vai deprimir o sistema nervoso central pelaquela descarga que está tão alta. Então o que a gente entende, querido? Você começa a ver que a depressão e a epilepsia são dois casos extremos. Um está com a descarga lá em cima, o outro está com a descarga lá embaixo. E agora o medicamento é tomado para que venha deprimir o sistema nervoso. Agora, olha como é que são as coisas. Então, toma um medicamento para deprimir o sistema nervoso central, e o outro toma um medicamento para sair da depressão, daquilo que está deprimindo o sistema nervoso central, para aumentar a descarga. Quem está comigo está entendendo? Então, um está tomando para aumentar a descarga, o outro está tomando para abaixar a descarga. Amém? A gente começa a entender, querido, que a gente fala assim, pastor, por que você está falando isso? A depressão é tão mal, realmente. Mas tem gente que toma remédio para ser depressivo. Quem entendeu? Porque se o remédio vai vir para deprimir o sistema nervoso central, ele está tomando para deprimir a pessoa. Por quê? Porque a pessoa está numa descarga exacerbada tão grande que aquele medicamento precisa falar, baixa um pouquinho essa descarga. Amém? E a gente começa a entender que uns estão desgraçados na depressão e outros estão tão exacerbados, estão dizendo assim, eu preciso de um medicamento para me deprimir um pouquinho. Quem está comigo? Você está entendendo que às vezes a gente entra numa neurose e fala assim, eu estou na depressão, ninguém me quer, ninguém me ama, eu vou morrer, meu Deus. Irmãos, eu não estou falando isso porque eu não respeito. Eu estou falando só por quê? Porque diante disso aqui tudo, existe um Criador que é maior do que todas as coisas, que foi Ele que te criou, foi Ele que te fez. Aí você fala assim, eu estou vivendo a pior depressão do mundo. Aí o outro do teu lado está dizendo assim, eu estou tomando remedinho para me deprimir. Você fala, mais ainda, cabra, o que é isso? Aí ele fala, porque se eu não tomar um remedinho para me deprimir, eu vou ter aquela descarga tão alta, e aí realmente eu vou morrer de epilepsia, de convulsão. O que eu estou querendo dizer com isso, querido? Eu estou querendo que você está achando que a depressão é a pior coisa do mundo, e o outro do teu lado está tomando remédio para deprimir o sistema nervoso. Enquanto que o teu sistema nervoso está tão deprimido, tão desgraçado, tão ruim. Você está falando, meu Deus, eu estou quase... Existe casos aí que as pessoas querem até se suicidar, irmãos, por causa da depressão. Só que você olha do outro lado, o outro está falando assim, eu estou tomando remedinho para mim me deprimir. O que eu entendo disso?
Bota o pé no freio, calma. Não é o fim. Vamos caminhar, porque assim eu creio que Deus pode te tirar desse lugar. Por quê, pastor? É justamente, irmão, você está passando no momento, calma, bota o pé no freio. Descansa a sua vida. Olha para o Senhor um pouquinho, vamos caminhar, vamos dar a mão e vamos juntos. Porque enquanto você está falando assim, essa desgraça dessa depressão, o outro está dizendo assim, se eu não deprimir aqui, eu vou morrer de outra coisa. É de convulsão, porque convulsão mata. Amém? O que o pastor está dizendo para você? Vai com calma. Tem muito para viver ainda. Aleluia! Vamos avançar. Essas estatísticas, querido, que mostra, são realmente estatísticas extremamente atuais, 2016, 2017, que elas vão saindo da Organização Mundial da Saúde, e nós vamos vendo que realmente, querido, são coisas que acometem muitas pessoas, só que é o que eu falo, a maioria das pessoas entram num desespero sem tamanho. Vamos lá, irmãos, como eu falei aqui no domingo passado, a depressão acomete mais mulheres. Por que mais mulheres, querido? A Bíblia vai dizer que a mulher é o sexo frágil, amém? Então as mulheres são mais frágeis em tudo. Automaticamente elas também são mais sensíveis. E automaticamente elas vão ser mais receptíveis a essa depressão. Enquanto que um homem fala assim, não vou ligar para isso não, eu vou vencer, eu vou passar por cima disso. A mulher, irmãos, entra num quarto fechado, escuro e diz, é minha morte. Por quê? Porque ela é mais sensível, querido. E o homem está lá dando um rolê, não quer nem saber. Aí daqui a pouco cai uma lágrima de crocodilo, e não quer nem saber. E a mulher entra num quarto escuro e fala, miserável, é a minha morte, é o meu fim. Por quê? Porque a mulher é o sexo mais frágil. Por isso que quando a gente fala, eu não falo tanto, mas quando é pregado sobre casamento, fala do homem cobrir a mulher, do homem trazer segurança à mulher, justamente porque a mulher é frágil, não tem jeito. Amém? Então, a depressão, ela acomete mais as mulheres do que os homens, como também o pânico, como também a ansiedade. E a Bíblia declara que realmente a mulher é o sexo mais frágil. Mulher, você sabendo que é o sexo mais frágil, então cuida, bota o pé no freio também, vai com calma. Por quê? Porque o Senhor tem algo para você, para desenvolver a sua vida. Concentre os seus pensamentos, sabe, toda a sua vida no Senhor, que há uma forma mais fácil de você conduzir as coisas. Amém? Os homens que são meio desleixados, não estão nem aí, se a vida for assim, vai indo e vai vivendo, e vai aos trancos e barrancos, e vai... É características do homem e da mulher. Então, se as mulheres sabem que são acometidas, vigie no pensamento, vigie nas atitudes que vão trazer reações para a sua vida. Cuide, porque sabe que essas coisas acometem mais as mulheres. Amém? Pastor, qual é a grande diferença? Eu penso assim, quando o Senhor fala deprimir o sistema nervoso central, eu penso em uma grande tristeza, sim. Mas qual é a diferença entre depressão e tristeza? Pastor, mas a depressão não é uma grande tristeza? Sim, tem a tristeza. Só que a diferença tem duas coisas, querido. O tempo sempre vai ser um fator determinante nas doenças psicossomáticas. Por quê? Porque quando eu falo de depressão, eu vou falar de uma tristeza aguda, profunda, que vai perdurar por dias e meses. E aí você começa a caracterizar que está sendo desenvolvida uma depressão. Só que agora, irmãos, aconteceu alguma coisa. Naquele dia você está triste, eu estou em depressão, não. Por isso aí eu digo que na maioria dos casos, quando as pessoas vão aos psicólogos, são passados para os psiquiatras, aconteceu um troço terrível. Aí a pessoa chega lá e fala, não, porque aconteceu isso, não. O que a maioria dos profissionais que não são cristãos ou que não vigiam vão dizer? Você está com uma depressão. Mas espera aí, irmãos. A reação do nosso corpo, da nossa humanidade. Se a gente passa por uma situação difícil, reagir. Como que alguém vai passar por uma situação difícil e não reage, irmãos? Quem é aqui que nunca teve tristeza? Existe alguém aqui?
Todos nós passamos por momentos difíceis e passamos por tristeza. A questão é quanto tempo isso dura. Quando agora eu fiquei triste um dia, 2 dias, é uma coisa. Quando agora eu estou triste 1 ano, irmão, 6 meses, 3 meses, que é aquela tristeza profunda que não passa, isso é uma depressão, início de uma depressão. Amém? Então caracterizamos depressão em deprimir o sistema nervoso. A primeira coisa que as pessoas pensam é tristeza. Só que, irmãos, tristeza, ela tem um tempo determinado por alguma coisa que você está passando. Pastor, mas espera aí. Existem coisas pequenas, lembra dos estímulos? E existem coisas maiores que podem afetar a nossa vida. Se a pessoa agora passou por um momento pequeno, um pequeno estímulo, é óbvio que vai gerar uma tristeza pequena ou uma tristeza de pouco tempo, ou de poucos dias. Agora, é claro, se a pessoa passou por um estímulo gigantesco, como assim, pastor? Qual é a maior dor que uma pessoa pode ter, irmãos? Quem sabe? Quando a pessoa perde um filho. Isso é a maior dor que existe, é comprovado. Aí você fala assim, mas essa pessoa está triste. Por quê? Ela está triste, mas se ela está com depressão, ou se ela está sofrendo o impacto do estímulo que ela teve na vida dela. Então nós começamos a entender que as pessoas vão reagir realmente aos estímulos. O nível lá de serotonina, de dopamina, que está baixando, que está aumentando, vai reagir também com os estímulos. Agora, qual é o estímulo que nós estamos tendo? Um estímulo pequeno, um estímulo do impacto desse, que é grande sobre a nossa vida. Sabe, pessoas que tiveram divórcio, separação, morte de filho, e etc., são estímulos gigantescos na nossa vida. E a gente não tem como comparar com uma coisinha do dia a dia que te deixou triste. Por exemplo, o cara fala assim, hoje sai meu pagamento. Ele fala, não tem R$1 no banco, não caiu ainda. Ele sai daquele banco xoxo, triste, dizendo, meu Deus, misericórdia. Meu Deus. Irmãos, é um estímulo que você chegar em casa, eu fui te dar um abraço, passou. Você não vai comer naquele dia pão com presunto, não vai comer pão com manteiga, mas você vai dizer glória a Deus. Quem diz aleluia comigo? Amém? Tem gente que ficou triste comigo agora quando eu falei isso. Amém? A gente começa a entender, querido, que responder aos estímulos é da nossa natureza, não tem como. Isso é fisiologia que o Senhor colocou em nós. Amém? Agora, você tem um estímulo pequeno. Não caiu o seu pagamento. Você vai ficar 5 dias de birra. 10 dias de birra. Você está tendo, irmãos, uma predisposição a entrar em uma depressão. Porque qualquer coisa, qualquer estímulo que aparece, você pensa que o mundo está acabando, quer entrar numa tristeza, num quarto fechado, escuro, e o mundo acabou para mim. Isso é uma predisposição a desenvolver uma depressão. E nós temos que cuidar com isso, irmãos. Amém? Não é qualquer coisa que pode afetar, sabe, de forma tão grande a nossa vida. Nós precisamos entender que existem dores que as pessoas param, irmãos, por tempo. Agora sim, se eu passei por um momento muito difícil na minha vida, que todos nós passamos, eu sempre falo isso, são momentos que nós precisamos respeitar as pessoas, porque são situações que acometem a humanidade, acometem todos nós aqui. Será que a pessoa está passando por um momento difícil, um momento de tristeza, por um grande estímulo que ela desenvolveu, ou se ela realmente está numa depressão? O grande problema que eu falo aqui, que eu tenho com alguns profissionais de saúde, é justamente esse. É que chegou lá, não, irmão, você está com uma depressão terrível. Eu já vou te dar tantos remédios, eu já vou fazer isso com você, mas calma aí. Qual é o estímulo que aquela pessoa teve, irmãos? Ela reagiu ao estímulo. Então agora, irmãos, pegar todo mundo que chega num consultório e falar depressão. Peraí, agora tudo é depressão? Qual é uma tristeza que eu estou passando pelo momento difícil que eu estou atravessando? Amém? Nem todo momento difícil que eu atravesso e que a tristeza veio até mim, irmãos, eu estou vivendo uma depressão. A Bíblia vai dizer que Jesus estava onde? No Getsêmani. A Bíblia vai dizer que ele disse assim, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus estava numa angústia terrível. Claro, ele ia para uma morte na noite seguinte, no dia seguinte. Como que a gente vai falar? Jesus estava em depressão. Calma aí, irmãos. A cruz estava esperando ele no outro dia.
E ele no Getsemane, a Bíblia diz que a agonia era tão grande que ele suava sangue. E ele disse: a minha alma está agoniada até a morte. Jesus estava com depressão? Não estava, irmãos. Ele estava reagindo a um estímulo. Então, irmãos, hoje, cuidado com isso também. Pastor, eu vou ali no profissional. Não, o profissional chegar para você, por até segundo os interesses, dizendo assim: você está com uma depressão profunda, crônica. Mas espera aí, agora tudo é depressão. Eu reagi a um estímulo da vida, virou depressão. Então, irmãos, o mundo inteiro tem depressão todo dia, toda hora. Amém? Nós temos que cuidar, irmãos, porque eu passei por um momento difícil. A Bíblia vai dizer que existe o dia mau. Será se no dia mau, aquele dia que você fala assim: meu Deus, para que eu acordei hoje? Ninguém aqui, alguém nunca passou pelo dia mau? Tem alguém? Todos nós passamos pelo dia mau. Quando eu passo pelo dia mau, querido, eu vou estar deprimido naquele dia. Meu sistema nervoso vai lá embaixo, sabe? Meus níveis de dopamina, de serotonina vai lá embaixo. Vai dizer: cara, eu já não estou muito bem. Por quê? Porque as coisas estão dando errado, é hoje. Mas amanhã é outro dia. Aí naquele dia você vai no psiquiatra. O que ele vai fazer com você? Você está numa depressão crônica. Espera aí. Atravessei uma situação difícil hoje. Amém? Então cuidado, querido, de você. Sempre digo, olha para cá. Não fique alimentando. Porque é igual um cachorrinho de estimação. Quanto mais você dá, mais ele engorda. Quanto mais você dá, mais pertinho ele quer ficar em cima de você. Ele é assim: eu tenho que virar lá em casa. O pastor Guilherme conheceu ele. Deus me livre. Jesus, tem hora que eu falo, vou orar para ele ficar um pouquinho longe. Rapaz, porque é melancólico. Eu vou dar um remedinho para ele, tem alguma coisa. O que acontece? O problema é assim. Você está atravessando um momento difícil, você começa a adorar aquele problema. Você começa a dar tanta atenção, dispensar tanta atenção, alimentar tanto ele, que ele está grudado em você já. Irmão, você passou pelo problema, tá bom o problema. Você está aqui, ele é real hoje. Amém. Fica na tua aí, eu fico na minha aqui. Até você acabar. Não fica: meu Deus, olha. E você vai alimentando. É igual, irmãos, o seu cachorrinho doméstico. Quanto mais você alimenta, mais ele engorda. Isso é, ele cresce. Quanto mais você alimenta, mais perto ele vai estar. E aí, sabe o que acontece? A predisposição em desenvolver uma depressão, sabe o que vai acontecer? Aí a depressão chega. Porque quanto mais você alimenta aquele problema, aquela situação, mais ele engorda, mais perto ele vai estar, mais presente em todos os momentos, você nunca vai esquecer dele. Você está em casa, você tem a predisposição a pensar nele. Você pensou, tudo bem, ok. Agora você foi na rua, chegou na igreja, está aqui pensando: querido, para mim, irmãos, em nome de Jesus. Aí sim nós chegamos a uma depressão. Por quê, querido? Porque nós estamos alimentando aquele problema que deveria estar lá e o Senhor está cuidando dele. Amém? Não alimente o seu probleminha doméstico de estimação. Amém? Você vai vencer ele em nome de Jesus. 1 em cada 5 pessoas desenvolve um transtorno de depressão. 1 em cada 5 pessoas conseguem desenvolver. Pastor, a quem que acomete? Persegue a humanidade. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser amarelo, branco, preto, pode ser índio, pode ser o que for, irmãos. Aí a gente pensa, olha para aquela pessoa e fala assim: aquela pessoa tem uma condição boa, ela é rica, ela é isso, ela é aquilo, ela compra o que ela quer, ela não deve ter depressão. Por quê? Porque ela vai lá para o shopping e aí o nível de serotonina e dopamina, chega lá no céu. Aquela pessoa não vai ter nada nunca. Engano nosso. Por quê? Porque uma das grandes causas de depressão é o vazio. Ela tem o dinheiro, mas ela não é preenchida no seu interior. Ela também é uma pessoa necessitada. Lembra-se do que eu falei aqui? Quem são os necessitados? Não é quem tem falta de dinheiro, é quem tem falta de Cristo. Esse é o necessitado. Por isso nós devemos pregar para o rico e para o pobre, para qualquer um, em qualquer condição. Necessitado não é só quem está na rua mendigando. Necessitado é todo aquele que tem uma mansão, mas está vazio de si mesmo a ponto de um suicídio. Amém? Então, quando nós olhamos essas pessoas num vazio,
A depressão, irmãos, acomete a todos. A todos. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Ainda vou mudar o caso aqui. Os maiores casos são em pessoas que realmente conseguem ter as coisas e etc. O que você está querendo dizer, pastor? Você que está reclamando da sua luta, dê graças a Deus por ela. Porque ela te adestra. Porque ela não te dá depressão, pastor, justamente. Quantos aqui um dia quiseram um carro, eu que preciso de um carro. Aí você olhava um carro lá e falava, uau, Deus vai me dar. Aí o dia que você ganhou, você fala, meu Deus, aí você ficava lá dirigindo aquele carro todo alegre, aleluia. Passou 2 anos, você já arranhava marcha, já batia no carro dos outros, já não queria nem saber. Quando já passar por isso? Mente não. Queria comprar aquela moto. Meu Deus, é a moto do meu sonho. Irmãos, passou 2 anos, essa lata velha que não anda. Porque o ser humano é assim. Você está... Eu tenho uma depressão, porque aquela mulher ela tem aquela bolsa, o vestido dela. Eu estou em depressão. Vai à luta. Você nunca vai ter depressão. Ela às vezes pode ter a depressão. Porque ela tem tudo. E no tudo que ela tem, ela encontra o vazio. Que às vezes você não tem no meio da guerra e das lutas. Deus te deu as guerras para você lutar. E para você não parar. Porque enquanto você luta, sabe o que acontece? Você tem o desejo de alcançar. Sabe o que acontece? Os níveis de serotonina e de dopamina estão aumentando. Você está dizendo, eu vou conquistar lá em nome de Jesus. Tem um processo pela frente, tem uma lutinha pela frente, mas eu vou alcançar em nome de Jesus. Deus vai me dar graça, Deus vai me dar força, Deus vai me dar saúde, e aí eu vou alcançar em nome de Jesus. Então, querido, não reclame da sua prova, não reclame da sua luta, não reclame das tribulações, dê graças a Deus. Paulo, Romanos capítulo 5, verso 3 a 5 vai dizer, não vos glorieis apenas nas coisas boas, mas também aonde? Nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz paciência, esperança e experiência. Paulo está dizendo assim para nós, a tribulação ela é produtiva. Nós não podemos ir contra as escrituras. A tribulação ela produz em nós. Amém? Então, querido, quando você está atravessando aquela situação, aquele momento difícil, dê graças a Deus. Por quê? Porque aquele momento ali, irmãos, está aprimorando a sua fé, a sua vida. A presença de Deus você busca mais intensamente. E mais, quando você está com os olhos para conquistar alguma coisa, os seus níveis de hormônio também aumentam. Porque você está dizendo, eu não conquistei, mas eu vou conquistar. Quem lembra isso aqui de Davi? Ninguém lembra. Lembra do Davi e Golias? Qual era a condição do Davi? Crescendo. Qual era a condição do Golias? Estagnado. Tinha renome, chegou numa posição e estava lá. Ele estava em desvantagem. Por quê? Porque o Davi estava em constante crescimento. Às vezes quem já chegou no auge, descansou, amornou. Mas quem está em constante crescimento, vem com tudo. Está olhando o gigante, está dizendo, eu não estou vendo o gigante. Minha adrenalina, minha serotonina, o meu Deus, a presença, tudo está tudo misturado aqui. Eu vou com tudo e eu vou vencer. Por isso, querido, não se iluda com esse mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dos casos dos maiores adoradores que a Bíblia diz, chamado Asaf, Salmo 73. O que Asaf proclamou? O dia que eu olhei para o mundo, vai lá olhar o Salmo 73. O dia que eu olhei os ímpios, o dia que eu olhei o mundo, o dia que eu coloquei os meus olhos nas coisas externas que as pessoas tinham, os meus pés se resvalaram. Ali Asaf estava dizendo, eu quase perdi a presença de Deus. Eu quase perdi a comunhão com o Senhor. Até que um dia eu entrei no santuário de Deus. Até um dia que ele estava dizendo, eu fui para a presença de Deus, dizer, Deus, eu preciso entender algumas coisas. Deus se revela a Asaf. E ali, querido, ele escreve
aquilo que o Ministério Apacentar lá no Rio de Janeiro canta. Eu não tenho outro bem além de ti. Irmãos, dentro do mesmo salmo estão duas configurações de uma pessoa que teve um nível de humor muito lá embaixo e muito lá em cima. Sabe por quê? Porque Asaf colocou os olhos aonde não deveria. Pastor, mas eu tenho uma guerra que você não tem noção, querido, ela é sua, você vai vencer ela. Vença ela, lute ela, porque se você olhar para o seu irmão, talvez a luta dele é maior e que você vai desanimar mesmo. Amém? Então olhe agora para a sua luta, enfrente a sua luta. Amém, queridos? Não olhe, querido. Pastor, sou tão desproporcional, minhas coisas são tão pequenas, é tudo meu. Não, irmãos. Tem pessoas com lutas maiores do que a sua. Amém? Para a gente correr agora, a gente caminhando, eu falei aqui que existem coisas que são endógenas. Duas coisas que podem causar a depressão. Questão endógena, isso significa interna. Pessoas que têm agora um neurotransmissor, irmãos, que estão em baixa escala. Só que existem fatores externos que também... Irmão, segura essas crianças para mim, por favor. O que acontece? Quando a gente olha essa questão das pessoas que estão desenvolvendo uma depressão pelo um fator externo que ela teve, isso vai dizer a respeito do seguinte: eu fui acometido de alguma coisa que, sabe, entrou dentro de mim, que me feriu de tal forma, que agora o meu sistema nervoso ficou deprimido. O que vai acontecer? Eu vou começar a entrar em uma depressão. Quer um conselho? Pastor, mas você não sabe a dor de perder um filho. Eu realmente não sei, nem quero saber. Por isso é muito fácil a pessoa que não passou chegar e falar assim: querido, fica assim não, levanta o seu ânimo. Primeira coisa, irmãos, nós temos biotipos diferentes. Você pode reagir num problema, eu posso reagir de outra forma. Nós reagimos de formas diferentes. Só que, querido, dentro desse contexto, as coisas que acometeu você, acometeu a mim, nós podemos ter reações diferentes. Porém, existem reações que nós vamos ter a estímulos que foram produzidos em nós, como, por exemplo, um divórcio. Quantas pessoas entram em depressões profundas por causa de separação, por causa do divórcio? Só que é muito fácil a gente chegar para a pessoa e falar assim: querido, não fica assim não, vai em busca de outra. Faz alguma coisa, vamos para a igreja. Mas, irmão, só Deus e a pessoa sabe a dor que ela está sentindo. Só aquela pessoa sabe como ela amava o filho que perdeu, ou o marido ou a esposa que também perdeu. Então, para nós, irmãos, às vezes o camarada nem ama a esposa. Fala: não, irmão, arruma outra, você não pode vencer isso. Mas, irmão, só Deus e nós sabemos a dor que estamos sentindo. E dentro desta dor, eu vou te dar um macete. Eu aplico. Pastor, você leu isso no livro do céu. Deus me ensinou a vencer muitas coisas. Por isso que, irmãos, a gente aprendeu a sair de todas as guerras e coisas que tentam nos deprimir. Que é o quê? A substituição de pensamento. Quando você, irmãos, olha para a palavra de Deus e você vai pensar a respeito daquilo que a Bíblia diz em relação à vida, em relação ao homem, nós conseguimos agora, irmãos, não é apenas amenizar a dor, mas a Bíblia nos dá uma segurança de pensarmos agora em uma outra hipótese que nós vamos conseguir enxergar. Por exemplo, você amava muito a sua mãe faleceu. Você fala: pastor, eu tinha uma relação ótima com a minha mãe. Você pensa em coisas, amém. Quando você entra, irmãos, para ser deprimido e ficar naquele pensamento e não sair daquilo ali, e aquilo cria um cárcere em você e você fica preso, o que você pode fazer, irmãos? Você vai para a palavra e a palavra vai dizer o seguinte: todos nós um dia vamos partir. Você vai entrar na mesma condição da sua mãe alguns anos depois. Segunda coisa, sua mãe foi salva. Um dia nos encontraremos.
E você vai entrando e adentrando por dentro da palavra, que você vai substituindo aquele pensamento fúnebre, aquele pensamento de fim de estação, de fim da vida, e você vai substituindo por uma palavra que vai te trazer segurança. Eu sempre fiz isso a minha vida toda, querido. Quando alguma coisa me afligia e vinha contra mim, que eu falava, Deus, eu não vou suportar. Porque as pessoas olham para o pastor e falam assim, o pastor é mil maravilha, a vida dele é uma... O cara está na lua. Muito pelo contrário, passamos coisas piores do que os irmãos às vezes. Sabe para quê? Para poder falar aos irmãos. E eu já tive dor, irmãos, inclusive na minha adolescente, falar, Deus, eu não vou suportar. Eu vivi a separação dos meus pais. Eu falei, eu vou surtar. Uma dor, irmãos, que eu não sabia controlar. Mas foi ali que eu tive a maior experiência com Deus e me converti de todo o meu coração. Porque minha mãe me obrigava a ir para a igreja, eu sabia o caminho da igreja. Ela falava, não, aqui não abre mãos, eu tenho que ir para a igreja. Eu ia para a igreja. Mas eu não conhecia Deus, irmãos. Eu ouvia falar de Deus, como o João falou. Mas no dia, irmãos, que eu passei por esse momento, que eu falei, Deus, eu não conseguia ver um de cada lado. Aquilo para mim era insuportável. Eu falava, Deus, eu não vou suportar essa dor, eu não consigo entender. Na minha cabeça, é os dois juntos, não separados. E eu fiquei, irmãos, naquela paranoia. Eu fiquei, irmãos, Deus, eu não estou suportando. E foi um dia que eu entrei no meu quarto. E eu comecei a orar. Eu falei, Deus, se revela a mim. E a minha mente saiu de um pensamento, estava sendo substituído pelas coisas que Deus teria ao meu respeito. Irmãos, aquilo foi um tipo de superação tão rápido, tão violento, uma reação tão explosiva que Deus fez na minha vida, que eu comecei a reagir a uma dor que vinha contra mim, realmente me deprimindo e me levando a uma depressão. Só que não chegou da depressão, porque a reação que eu tive com Deus e Deus teve comigo foi tão eficaz, tão rápida, que eu não entrei em depressão. Mas dor teve, pastor, muita dor. Quando você entra, irmãos, não é substituir. O que acontece hoje nas pessoas? Pastor, você está falando então de substituir o pensamento? Sim, eu faço isso todo dia, pastor, sim. Mas qual é o pensamento, a substituição que as pessoas fazem? Muitas vezes não é pela palavra. Como assim? Eu perdi o meu marido, mas daqui a pouco eu arrumo outro. E isso acontece constantemente no mundo. As pessoas fazem uma substituição, mas uma substituição qualquer. Isso se chama apenas uma fuga. E não apenas uma firmeza no Senhor, mas uma fuga de conseguir escapar da dor através de uma fuga, fugindo da dor. E não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você estar posicionado e você buscar amparo na palavra. E você vai conseguir vencer, porque agora a palavra de Deus ela vai te preencher. A palavra de Deus vai substituir os teus pensamentos que estão deprimindo você e te levando a uma depressão profunda. Por quê? Porque agora você substituiu. E você vai conseguir vencer. Por quê? Porque agora, irmãos, não é mais o pensamento da carochinha dizendo, não, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou dar a volta por cima, eu vou isso. Não, você se amparou na maior segurança que o mundo pode ter, a palavra de Deus. E aí sim você vai começar a superar as coisas. Por quê, irmãos? Porque existem muitas coisas que podem nos deprimir. Inclusive aquele dia mal que você já passou e eu também. E que nós passamos até hoje. Amém? Avançando, irmãos, esses agentes externos como perdas, fracassos, perda de um ente querido, fracassos, pessoas, por exemplo, que tiveram empresas ou casamento e perdeu. Se você ler, irmãos, a história do pastor Silas Malafaia, ele quebrou 6 vezes, irmãos. Retornou a empresa que tinha, a Associação Vitória em Cristo, tudo que ele tinha, ele retornou e hoje ele está de pé. Mas ele quebrou 6 vezes. O que ele podia ter feito? Ter parado. Quebrou uma, quebrou duas, quebrou 3. Quer saber? Eu vou quebrar 10 vezes, vou largar com mão isso. Entra numa depressão, não quer saber mais de nada. Mas, querido, nós temos como reagir e vencer essas coisas. Como? Substituindo.
aquilo que aflige, aquilo que nos traz dor. Amém? Traumas que tivemos, pessoas que tiveram traumas terríveis na vida, decepções, crises, dilemas. E outra coisa que agora eu vou dizer para você. Pastor, eu tenho uma depressão, mas eu não sei de onde ela vem. Sabe o que ela pode ser? Descarga de informação. Cuidado. Nós nunca vivemos numa era tão louca de informação. Irmãos, começar pela internet. A gente tem um celular, a gente sabe o que está acontecendo na economia, na política, na vida do fulano, na vida do Beltrano. A gente tem uma descarga de informação que nem os imperadores da antiga época tinham. O nosso sistema nervoso, irmãos, não suporta um troço desse. Só que a gente quer estar antenado na vida de todo mundo, na vida do país, na vida da igreja, na vida do fulano, na vida do Beltrano, e a gente esquece, irmãos, de ficar antenado na nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para você, eu senti isso poucos dias atrás, quando eu estava acompanhando todas as questões políticas, irmãos, e a roupa daqui. Irmãos, teve uma hora que eu estava dando uma paranoia já. Eu falei, Deus, que diabo é esse? Que capeta é esse? Irmãos, eu desliguei tudo e não olhei mais nada. Porque a cada momento tem lá, entra no Senado, tem um negócio, a votação. Entra não sei aonde, eles estão na calada da noite tentando pegar os trabalhadores. Irmãos, quando você olha, você fala, meu Deus, eu tenho que ficar o dia inteiro ligado nisso. A descarga de informação que os nossos filhos têm estão gerando os homens depressivos amanhã. Por quê? Porque o nosso filho já tem um celular. No grupo lá do WhatsApp da escola do meu filho, estava tendo uma discussão lá das mães, quebraram o pau lá dentro, e só rindo. Porque criaram, eles mesmos, criaram um grupo de WhatsApp entre eles, que não era da escola, a tia não estava. E uma mãe disse que sabia, outra sabia, a outra falou, é muito precoce ter celular, e ficou aquela guerra. Mas, irmão, você pega crianças, eu já falei aqui, crianças em Israel são alfabetizadas aos 6 anos de idade. Nós pegamos os nossos filhos com 2 anos e colocamos aonde? Na escola. Existem escolas bilíngue, que a criança com 3, 4 anos tem que aprender 2 línguas forçadas. De manhã fala português, à noite fala inglês. É uma descarga de informação. Amanhã, depressão. Por quê? Porque não suporta. Pastor, mas ela não vai ter uma carreira boa. Quem são os mais inteligentes do mundo? E os que mais desenvolvem coisas no mundo? Israel. Com quantos anos são alfabetizados? Com 6. Aí você pega seu filho e diz assim, meu filho, 4 anos, ele não sabe nem contar direito, só sabe até 10. Ai, a gente começa a ficar desesperado. O que a gente quer? Uma descarga de informação em cima dos nossos filhos. Amanhã, depressão. Por quê, irmãos? Porque o sistema nervoso central não suporta. Então, pastor, estou com uma depressão, uma coisa que eu não sei de onde vem. Você está cuidando da vida de quantas pessoas? 10, 20, 30, sabe da vida de todo mundo. Cuidado, descarga de informação. Deprime sistema nervoso central. Amém? Ninguém disse amém. Tem alguém dizendo assim, acho que sou eu. Vamos avançar para a gente correr. Como eu falei aqui e tenho falado nas outras, pastor, que posso melhorar a depressão? Sim, vamos lá, rapidamente para a gente correr para a parte espiritual, que é a melhor parte. Aleluia. Alimentação, antioxidantes, até que serve para o envelhecimento, etc. Irmãos, ômega 3 hoje é o item mais vendido nos Estados Unidos. Está sendo muito vendido também no Brasil. Extremamente excelente contra essas questões para aumentar os hormônios, tá? Irmãos, você sabia que o ovo é um dos alimentos mais completos do mundo? A gente chega no consultório e fala assim, colesterol, você vai morrer. Quando era garoto, irmãos, eu comia 2, 3 ovos por dia. Fazia gemada, batia para esfurfar. E era todo dia, irmão. Cru. Jogava no leite, banana, pavê, e vambora. Violento. Tem colesterol não, irmãos. Eu tenho Deus aqui. Então, irmãos, é muita conversa por aí. Irmãos, triptofano, o que é isso, pastor? Tem no tomate, na banana.
tudo isso nos ajuda a esses níveis de hormônios. Então, a alimentação também é boa. Segunda coisa que já falamos também nas outras, atividade física, lazer, tudo isso faz muito bem. Sai desse lugar que está te limitando, te matando. Meio social, amigos, conversas, mesa, irmãos, mesa então é a melhor coisa que tem. Quando você senta para conversar do reino de Deus, faz isso, você vai ver só. Sua serotonina vai lá em cima, sua dopamina, você vai aprender de Deus, é a melhor coisa que tem. Saia desse enclausulamento. Amém? Seguindo para o final, a depressão é uma doença psicossomática que também é, às vezes, mal traduzida com a bipolaridade. Por quê, pastor? Justamente, a bipolaridade significa o seguinte, uns altos e baixos que a pessoa tem. A pessoa é bipolar, ela tem alto e baixo, alto e baixo. A depressão também tem isso, pastor? Também tem isso. Só que existem duas coisas diferentes. Na depressão, a pessoa tem um alto e baixo de tristeza e ânimo. Na bipolaridade, a pessoa tem um alto e baixo de estresse. Só bipolar, quando ela está estressada, sai da frente, senão ela te bate. Amém? Então, a gente consegue divergir essas coisas. Pastor, de onde pode vir, né, essas questões? Como a gente falou aqui, algumas origens que tem a depressão. Irmãos, a influência genética também pode ser um grande caso de depressão. E uma coisa muito importante que nós precisamos entender, a repetição de padrões. Irmãos, se você só anda com uma pessoa depressiva, você tem uma predisposição a ficar depressivo. Isso é fato. Repetição de padrão. Por quê? Porque na fisiologia nossa, até mental, você só anda todos os dias com pessoas cabisbaixas, depressivas, que não acreditam na vida, que não acreditam no futuro. Você tem uma predisposição a ficar igual. Pastor, mas eu vou abandonar o meu amigo depressivo. Você não vai abandonar. É quando você estiver com ele, fala, céu, não, sou. Levanta a cabeça. Vamos para a guerra, vamos para a luta. Por quê? Por isso que eu falo, cuidado com os vínculos de alma. Meu Deus, fica um lambendo a alma do outro. Não, irmão, aqui não tem lambeção de alma, não. Levanta a cabeça e vamos para a guerra. Aqui tem amor. Se for preciso, a gente vai abraçar, mas se for preciso, a gente vai corrigir e confrontar. Para quê? Para que você fique de pé. Amém? Porque lamber a alma não dá nada. Porque quanto mais um lambe a alma do outro, mais um depressivo, o outro fica, os dois ficam lá. E não dá em nada. Amém? Cuidado com a repetição dos padrões. Você tem uma pessoa e aquilo se repete, aquele padrão, aquele tipo de gente se repete todo dia, todo instante. E isso pode ser reproduzido também em você. Amém? Características rápidas. Melancolia, olhares sempre para baixo, tristeza crônica, falta de iniciativa. Isso pode ser uma característica de depressão, como também pode ser falta de paternidade. Pessoas que não tiveram paternidade têm dificilmente problemas de começar, de iniciar, de dar o start em alguma coisa. Falta de disposição, falta de motivação, dorme demais com cansaço, falta de libido. Que isso, pastor? Aptidão sexual. Pode ser depressão. O homem, o marido chega lá, não quer nunca. Depressão, vai tratar. Desesperança. O que é isso, pastor? Perde a visão do futuro. Nunca consegue olhar para frente. Não enxerga o que Deus tem, não enxerga mais adiante. Amém? Falta de projeção na vida. Sentimentos de fracasso sempre. Não, mas não vai dar certo. Não, vou fracassar. Não, nem vou começar. Perda de peso ou ganho excessivo. Angústias constantes. Insônias. Ou dorme demais, só quer dormir. Quando acorda, já acorda cansado. Parece que trabalhou de pedreiro 3 dias direto. Entendeu? Dormiu 12 horas, 14 horas no dia, acorda, estou com cansaço. Vou nem falar. Vamos lá. Falta de término. Tudo que começa não termina. Tudo que começa tem que terminar mal. Tudo que começa, estou com a preguiça de terminar. Isso pode ser característica também de paternidade e de depressão. Preguiça aguda.
Vai ter com a formiga. Que isso, pastor? Crenças negativas de si mesmo, sentimentos de derrota sempre, inquietação constante, irritabilidade fora do comum, isolamento social, perda de energia, está sempre fadigado, dificuldade em tarefas simples. Fala ou não fala? Fulano, bota o copo ali. Sai dele. Sai depressão. Dificuldade em tarefas básicas. Não consegue. Fulano, pega um copo ali na cozinha. Só vai a alma e o espírito dele, mas ele não sai do lugar. Encarnou, reencarnou, sei lá quantos. Bora, filho. Fala negócio. Eu estou falando de tarefa básica. Amém? Não é medir, mexer na lâmpada e tomar um choque. Eu estou falando de uma tarefa básica. O cara está sempre, irmão, desativado. Misericórdia. Amém? Sempre com carga negativa. E por último, irmãos, pensamentos de suicídio. Infelizmente. Por quê? Porque depois de toda essa descarga aqui, a pessoa chega no fim e fala, realmente, eu não tenho nada para a vida, não tenho nada para dar, não tenho nada na minha vida e vou acabar com ela. Só que tem um também que quer a sua vida, já fique sabendo disso. O nome dele é Satanás. Então, por isso que a gente começa a tratar a depressão às vezes de coisas de maneiras diferentes. Irmãos, não pense que uma pessoa ela está assim porque ela quer. Então a gente respeita até certo ponto de a gente querer cuidar, ajudar e etc. E não de lamber a alma, mas a gente quer cuidar e ajudar. Mas ela não está assim porque ela quer, ela está dentro de uma prisão. E nós precisamos entender isso. Amém? Vamos lá. Para a gente terminar, querido, a gente precisa entender uma coisa. Os 3 A's da afirmação, da identidade. Isso aqui é extremamente pontual para quem tem depressão. O que seria, pastor? Aceitação, afirmação e aprovação. São os 3 A's da identidade. Você pode ver isso em você agora. Quando eu olho para uma pessoa que falta nela identidade, pode ter falta de 3 ou de 1 ou de 2 características que são aceitação, afirmação e aprovação. O que seria isso, pastor? A pessoa não tem aceitação, ela não aceita a si mesma. Por isso ela promove coisas para ser aceita. No meio social, no meio das pessoas, ela se esconde de si mesma, ela não é aceita, não é apenas pelas pessoas, é em si mesmo. Isso é crise de identidade, isso pode gerar depressão. Segunda coisa, afirmação. A pessoa não tem afirmação também de si mesma. Ela olha para ela, querida, ela não tem convicção de quem ela é. Afirmar o seu nome, a sua identidade, a sua forma de ser, ela não tem essa autoafirmação dentro de si. E terceira coisa, aprovação. Ela sempre olha para ela e está reprovada. Ela se reprova em tudo que ela vê pela frente. Em tudo ela é reprovada. Ela não consegue olhar e dizer, não, aqui eu fui aprovado, mas aqui eu fui reprovado. Mas eu vou continuar lutando, eu vou conseguir. Essa pessoa que reprova-se a si mesmo sempre é aquela característica que vai carregando ela para a depressão, sempre dizendo, não consigo, não dá jeito. Por isso que quando uma pessoa fala isso para nós, querido, não é apenas falar, vai ter com a formiga, como eu falei aqui, vai lutar, vai fazer isso. Não, a gente precisa conseguir olhar dentro dela, que às vezes ela está vivendo um caso na crise da identidade, que fala de aprovação. Ela nunca consegue aprovar a si mesma. Amém? Isso é uma coisa que nós precisamos cuidar demais. Para a gente terminar, querido, eu queria falar com você rapidamente aqui. Pessoas que têm duplo ânimo, você que está anotando, Tiago 4,8 vai dizer, vós de duplo ânimo, limpai os vossos corações. Isso significa duplo ânimo. Pastor, isso é normal. Não é normal. Isso pode ser uma parte endógena, fisiológica, ou isso pode ser voz de duplo ânimo. Limpai os vossos corações. Isso significa ausência da presença de Deus que nos santifica e que nos limpa por dentro.
A pessoa está sempre, está em alta, está em baixo, está em alta, está em baixo. Isso pode ser um início de depressão. Mas a depressão, às vezes, o fator é espiritual. Para a gente acabar, nós lemos aqui em Jonas, capítulo 1, que ele foi lançado fora daquele navio. Mas antes, no versículo 4 que nós lemos, a Bíblia vai dizer no versículo 5: então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um no seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Olha aqui agora, Jonas, porém, havia descido ao porão. Primeira característica, preste bem atenção. Desceu ao porão, saiu do convívio e foi para um porão. O que ele foi fazer no porão? Segunda característica, e se deitou lá no porão e dormia profundamente. Esse dormir profundamente é um sono fora da realidade, fora do comum. Ele teve um sono profundo. Isso fala de um quadro depressivo. Terceira situação, chegou ele ao mestre do navio e lhe disse: que passas aqui, agarrado no seu sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim o teu Deus se lembre de nós, para que não venhamos perecer. Agora ele vai se levantar do porão do navio. Só que, irmãos, primeira coisa, ele desceu ao porão do navio. Segunda coisa, ele estava com sono profundo. Terceira coisa, ele pagou para fugir de diante da face de Deus. Ele pagou, ele ofertou a sua fuga. Quarta coisa, verso de número 3, lá no final diz: pagou, pois, a sua passagem, embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de... Pastor, aonde se encontram os maiores quadros de depressão? Jonas está fugindo primeiro da presença de Deus. Segundo, temos dificuldade de ofertar, mas Jonas vai ofertar para a sua fuga. Ele paga para fugir de diante da face de Deus. Terceiro, desce a um porão. Quarto, dorme profundamente em depressão. Qual é o quadro que Jonas está tendo, pastor? Um homem que foi para longe da presença de Deus, jamais, que viveu com Deus, ele jamais vai ficar no seu estado natural. Será acometido de depressões crônicas e profundas, com certeza. Por isso, pastor, mas tem as questões endógenas, sim. Só que quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos para a realidade da igreja hoje, aqui nós vamos terminar, nós vamos ver que a maioria dos quadros de depressão que as pessoas estão vivendo dentro das igrejas é porque fugiram de diante da face e da presença de Deus. Porque um dia experimentaram da presença, outro dia fugiram da presença de Deus. Só que agora ele foge da presença de Deus, vai para longe do Senhor, ele paga a sua passagem, ele desce ao porão e ele tem um sono profundo. Só que o quinto é o seguinte ainda: ele tinha que ir para Nínive e agora ele está indo para Tarsis. O quinto saiu completamente do propósito que Deus havia determinado para ele. Uma pessoa nessas configurações jamais podem viver sem uma depressão. Pastor, afirmo isso categoricamente. Jamais uma pessoa vai viver sem depressão. Que agora experimentou da presença de Deus, que agora viveu com Deus e agora está fugindo da presença de Deus, automaticamente, aquele vazio que só Deus preenche, a pessoa vai viver um vazio constante dentro de si. E é por isso que agora ele paga, ele oferta
para fugir de diante da face de Deus, entra no navio e depois ele desce para um porão. Isso fala de isolamento. Ele cai num profundo sono. Isso fala de uma depressão, um quadro depressivo que Jonas estava vivendo. Pastor, o que tinha à volta para Jonas fazer isso? Nada. Ele sabia que lá dentro ele estava longe do Senhor. Ele estava fugindo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que principalmente dentro das nossas igrejas, no Brasil e no mundo, existem muitas pessoas com quadros depressivos, simplesmente porque não estão sabendo se relacionar com a presença. Levam a arca para dentro de casa, mas não sabem se relacionar com a presença. Vêm para a igreja, mas não estão sabendo se relacionar com Deus. Ainda vão ofertar alguma coisa para tentar resolver o problema. Jonas pegou e deu o dinheiro para fugir de diante de Deus. Essas pessoas, elas estão vivendo quadros de depressão dentro das igrejas. Por quê, pastor? Porque primeiro, fugiram de diante da face de Deus. Segundo, estão pagando o que não deveria pagar. Porque não é pagando e com o tratamento da terra que eles vão ser curados. O tratamento deles é retornarem à presença de Deus. Escuta, eu vou ser ousado para falar. Quando uma pessoa, irmãos, ela sai da presença de Deus e vai pagar um psiquiatra, está fazendo como Jonas. Porque em vez de agora ela enfrentar e lidar com Deus e dizer: Deus, essa é a minha condição, essa é a minha situação, eu preciso do Senhor, eu preciso retornar, eu preciso que o Senhor realmente retorne para a minha vida. Sabe o que a pessoa faz? Ela dá o escape, ela foge como Jonas e ela vai agora parar na mão de um profissional que tem as coisas da terra para tentar curar aquilo que é do céu. Jamais vai conseguir. Porque só as coisas do céu podem tratar a nossa vida. Os maiores casos de depressão. Pastor, realmente, sabe por quê? Sabe o que eu estou entendendo agora? Eu não sei como um pastor se suicida. Ele lê a mesma Bíblia que eu. Ele está na mesma situação que eu. Mas como assim, pastor? Ele deveria cuidar da igreja, ele se matou, ele se suicidou. Sim. Porque na maioria das vezes, já deixou a presença de Deus. Eu não estou falando mal de ninguém, eu estou afirmando para que mais fatos não aconteçam. Na maioria das vezes, estão sim dentro de uma igreja, mas já perderam o propósito há muito tempo. Jonas, quando está fugindo, está saindo totalmente do propósito, além de ter deixado a presença de Deus. Isso significa que você está querendo dizer, pastor, não é apenas não ter uma vida de pecado, mas ter uma vida inserida no propósito. Porque quando fala da minha relação com a presença, fala de uma vida de santidade. Mas quando fala agora de uma relação com o propósito, fala de eu entrar na vontade do Pai. Então não se trata apenas de eu não pecar e eu ter uma relação com Deus. Se trata de eu ter uma relação com Deus, viver uma vida de santidade, mas também ser inserido no propósito de Deus. Eu estou acabando. O que Jonas vai fazer? Pagou. Tem muita gente pagando pela sua fuga. Tem gente que nem diz mudar, mas paga o psiquiatra. Cuidado, porque isso pode se tornar uma maldição na sua vida. Os maiores casos de depressão que nós estamos tendo, que são do âmbito espiritual, estão inseridos dentro desse contexto. Pessoas que já se afastaram da presença. Pessoas agora, querido, que financiaram a sua fuga. E pessoas agora, querido, que estão indo para um porão, dormindo profundamente de depressão. Porque sabe que saíram totalmente do propósito de Deus. Viver uma vida com Deus fala de uma vida de santidade. Viver uma vida no propósito fala não apenas de eu não pecar, mas fala de eu ser inserido na vontade do Pai. Não basta você parar de pecar. Você tem que parar de pecar, viver uma vida com Deus de santidade, de intimidade, mas também ser inserido no propósito de Deus. Porque quando eu sou inserido no propósito, eu vivo a vontade do Pai. Não me adianta eu estou na igreja, eu não peco, eu tenho uma vida boa, mas também eu não obedeço a Deus naquilo que Ele quer para a minha vida.
Jonas viveu as duas condições e caiu numa depressão profunda e desceu para um porão. Só que agora eu termino dizendo o seguinte para você, querido, preste atenção. Quando Jonas levanta-se desse porão, ele vai se levantar e ele vai entender, olha para cá, ele vai entender que nesse momento, o que estava acontecendo, aquele rebuliço no mar, a situação era com ele. Por isso ele vai se levantar e vai dizer: ei, não jogue mais a embarcação fora, não jogue mais nada fora, a culpa é minha. Eu sou fugitivo de diante da presença de Deus. Por que no quadro que nós entramos, nós não dizemos: a culpa é minha? Nós culpamos todo mundo. Nós tentamos financiar nossa cura com os métodos terrenos, mas nós não dizemos: Deus, eis-me aqui. Minha casa, essa casa está balançando por causa de mim. A situação está ruim por causa de mim. Eu sou. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. Deus tem um apreço pelos seus profetas, pelos seus filhos tão grande, que o Jonas vai falar: faz o seguinte, não jogue a embarcação, me jogue agora no mar. Os homens vão pegar Jonas e vai dizer: vai, Jonas. Quando joga agora Jonas, o mar vai se acalmar e vai ficar aquela calmaria. Só que Deus agora vai fazer o seu caminho para resgatar o seu profeta, porque agora Deus já tinha removido ele de uma depressão, mas além de tirar ele da depressão, Deus agora está habilitando ele ao propósito novamente. Sabe por quê? Porque eu não acredito numa depressão de um poço eterno. Deus pode pegar homens e mulheres que estão numa depressão profunda e terrível e resgatá-los e habilitá-los de novo à presença de Deus e habilitá-los de novo ao propósito do Senhor. Ah, meu Deus, como eu queria estar do lado desses pastores que se suicidam. Como eu queria estar do lado dessas pessoas que estão dizendo: não tem mais nada para mim. Ei, peraí, Deus pode te levar agora para o ventre do peixe. Ventre fala de gestação, ventre fala de processos. Deus vai pegar o seu profeta e vai dizer: ei, meu profeta, eu ainda tenho algo contigo. Eu vou agora gestar um propósito. Eu vou agora te trazer para o ventre de um peixe, para o ventre de algo que é a natureza. E no centro da terra desse peixe agora, eu vou resgatar e habilitar você no propósito novamente. Como eu creio nisso. Sabe o que eu fico pensando? Agora aquele peixe está dentro do mar andando com Jonas, e Jonas está dizendo: eu estou dando uma grande volta, onde eu estou indo? Deus fala: eu estou processando 3 dias e 3 noites. Por isso Jesus falou para aqueles homens: eu não lhe darei nenhum sinal senão o do profeta Jonas. Qual era o sinal do profeta Jonas? Que em 3 dias e em 3 noites, o profeta que estava numa profunda depressão em um porão, seria agora habilitado, ou reabilitado, ou reposicionado ao propósito. Deus devolveria a ele para a sua presença e para o seu propósito. Por isso eu não acredito numa depressão que acabe com o Filho de Deus. Eu não acredito. Me desculpe, eu vou ser usado. Eu não acredito. Porque aquele homem estava naquele estado terrível de depressão. Mas agora, para acabar, o que vai acontecer? Aquele peixe vai andando com Jonas para lá e para cá. E vai dizer a Bíblia agora que aquele peixe vai cuspir Jonas. E Jonas vai cair na areia. Vai cair numa praia. Eu termino dizendo só o seguinte para você. Por que Jonas agora foi devolvido para a terra? Porque a terra é o lugar de desenvolver a nossa humanidade. Posso ser mais ousado para você? Esse negócio que está te acometendo não é para te deprimir. Isso que está te acometendo é para te habilitar a ser um grande guerreiro. Deus fez a terra não é para deprimir o homem, para que a terra pisasse em cima do homem. Tudo que passamos, e que quando Deus vem espreme a gente na parede em relação à terra, Deus está falando: filho, isso não é para te deprimir, isso aqui é para te dar um choque, para que você se levanta dentro de um propósito. Por isso o profeta Jonas agora, ele está sendo jogado para a terra, para a areia, para o mar.
O que seria essa terra, pastor? O que é? A terra significa o lugar de desenvolvimento da nossa humanidade. Por isso que nós vamos para o trabalho e passamos por situações. Não é para deprimir você, é para você saber lidar com as pessoas, é para você saber lutar as suas guerras. Nada que Deus te deu é para te deprimir, mas para te levantar. Fica de pé comigo. Tudo que Deus colocou na sua vida não é para te matar, para te deprimir. É para te preparar para um grande propósito. Hoje, quando você chegar na sua repartição de trabalho, você vai dizer: eu estou tão deprimido. Não, você vai levantar a tua cabeça e vai falar: todas as guerras que eu passo é para me levar ao propósito. Todas as situações que eu passo é para me injetar na vontade do Pai. Nada vem para me destruir. Você que escolhe o que você quer viver. Você que escolhe o que você quer viver. Ergue a tua cabeça nessa noite em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos e diga: Deus, a partir de hoje eu não vou olhar mais nada dessa terra como algo para deprimir a minha vida, mas tudo vai ser ensinamento, tudo vai ser lição, tudo vai me preparar para a batalha e para a guerra. Ah, meu Deus, comece a adorar. Vai, rasga, rasga.